disponibilidade, pela sua competência em compartilhando com todos aqui o conhecimento. Ela que vai falar hoje sobre mindset de crescimento para líderes e gestores. Quero também saudar todos os alunos, alunas aqui presentes, não só do curso de Administração, Contábeis, RH, mas diversos outros cursos que compõem a matriz de curso da Universidade Veiga de Almeida, como o professor Celso falou, Tijuca, Barra da Tijuca, Botafogo, Cabo Frio, e dos alunos da plataforma EAD também, hoje aqui presentes. Bom, eu não sei se o professor Celso já compartilhou o currículo, é de conhecimento, professor Celso, o currículo da professora Elaine Dias, não? Eu não compartilhei só com o senhor, professor. Então eu vou rapidamente aqui, vou tentar ser rápido, porque o currículo é bem extenso, né? Então, a professora Elaine Dias, que é doutoranda e mestra em administração, MBA em administração financeira, em finanças públicas, contadora, master coach, leader coach, analista de comportamental master, Master Coach Business Mentor pelo Instituto ISI Infinity, pesquisadora e professora de graduação em MBA, avaliadora do Quero Estadão, de Instituição de Ensino Superiores, também sou avaliador lá, escrita com mais de 10 livros e capítulos de livros. Se eu não me engano, o professor Celso falou que foi exatamente a partir de um livro que o senhor teve a ideia de convidar a professora Elaine, não foi? É isso mesmo, professor. Ela faz parte da bibliografia básica do curso da disciplina de gestão de microempresas. Gestão de micro e pequenas empresas. Tá? Foi exatamente lendo um dos livros que a professora é coautora que o professor Celso teve a ideia de me sugerir o convite à professora Elaine Dias. A gente teve o prazer dela aceitar estar aqui conosco hoje. Além disso, ela é membro da Academia Limeirense de Letras, então, portanto, nós podemos imaginar que ela está falando de Limeira, ocupante da cadeira número 18, consultora por 20 anos em gestão de negócios de custos e cofundadora e CEO do Instituto ISI Infinity, onde forma e pratica mentoria em coaches, mentores, lideranças e analistas comportamentais. Então, este é um resumo do currículo da professora Elaine Dias. Professora, um prazer, uma satisfação, ter a sua experiência, o seu conhecimento sendo compartilhado com todos nós, professores e alunos da Universidade Veiga de Almeida. Desejo boa sorte aí na sua fala. Muito obrigada, formalmente apresentada. Obrigada ao professor Leonardo. Imagina, as atribuições que tem um coordenador. E vocês devem dar muito trabalho para o coordenador, não é não, pessoal? Olha, eu já fui coordenadora, eu sei o que eu estou falando, hein? Obrigada, então, viu, professor Leonardo, pela abertura, pela recepção, também professor Celso, muito simpático também, solícito. Foi um prazer muito grande aceitar esse convite, diante da nossa publicação científica, chegando aí até o Rio de Janeiro. Então, é muito, muito bom estar aqui com vocês. Eu queria dizer, inicialmente, que as pessoas falam assim, mas, professora, a senhora está traindo aí a administração, a contabilidade, como é que é aí, falando de comportamento? Então, talvez sim. Brincadeira, não estou, não. O que acontece, pessoal, é que por muitos anos fui consultora em administração financeira, finanças públicas, ocupei cargos públicos, de secretária de finanças, e também dei muita consultoria em organizações médio e pequeno porte, especificamente. E aí, o que acontecia? Eu apresentava os meus maravilhosos balanços, as minhas DREs, todo mundo já sabe, o que é uma DRE, com certeza, ou saberá um dia, gente? Então, eu fazia aquelas análises, fazia os orçamentos, e ia na boa vontade, apresentando ali para os gestores, mostrando para eles a realidade da empresa, mostrando, projetando, com algumas questões futuras, como ficaria a empresa. E muitas vezes, apesar de eu mostrar alguns cenários, mostrava os cenários otimistas, os cenários mais realistas e até pessimistas. E algumas delas, apesar de eu mostrar os cenários, e se não tomassem um novo rumo à empresa, novas decisões ou mudanças, a empresa simplesmente não existiria dali a um tempo. E mesmo assim, pessoal, por incrível que pareça, as pessoas continuavam fazendo as mesmas coisas. Isso me intrigava muito, sabe? Como é que pode uma pessoa tão lógica, tão racional, lógico, aquela música do Supertramp, lógica, racional,
como é que pode uma pessoa continuar, ou as pessoas, né, os gestores, continuarem fazendo as mesmas coisas que praticamente levariam a empresa à falência? E eu assisti uma empresa falir, né, justamente nesse contexto. E aí eu comecei a pensar algumas coisas. Eu falava, o que antecede os números? O que antecede os resultados? Porque os números, eles são um reflexo, não é isso? Balanço, ADRE, aquela coisa toda, custos. Minha especialidade é custos, viu, pessoal? Meu mestrado foi em custos. E aí eu comecei a observar que existiam algumas coisas que eram importantes também, além dos números, além da contabilidade, além da administração, que era o comportamento. E aí comecei a entender o comportamento. Para vocês terem uma ideia, hoje a minha tese é sobre o capital psicológico positivo. Então eu vou começar estudando, né, os capitais, né, todos eles, né, o econômico, financeiro, capital relacional, etc., até chegar no capital psicológico positivo. E isso me traz uma grande satisfação, né, eu poder entender desse comportamento e despertar, né, ter esse mindset de crescimento, de ver além dos números. Então, eu continuo com a contabilidade, está na veia, né, gente? A DRE está na veia, os custos, mas também entendendo bastante de comportamento. Então, com base nisso, eu trouxe para vocês algumas das minhas recentes pesquisas, né? Apesar de trabalhar com comportamento, a gente também é cientista, e temos aí a obrigação de trazer fatos, né, que possam aí contribuir com o conhecimento de vocês. Então, eu elaborei uma palestra onde vamos falar sobre o mindset de crescimento para líderes e gestores. Obviamente que eu vou começar com o mindset de crescimento conosco, né, falando do mindset de crescimento de uma forma geral, ok? Eu não sei como funciona, eu acabei não conversando com o professor Celso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, acho que ele vai mediar isso. Eu estou aqui escutando, tá, professora? Eu estou escutando, estou aqui. Se eu ver que eles estão fazendo alguma pergunta, aí eu pergunto para a professora. A professora quer que eu passe a pergunta ou vou monitorando elas para, ao final da sua palestra, a professora fazer? A ideia é normalmente dar 10, 15 minutos para alguém quiser perguntar. E as perguntas ao longo da palestra. Mas tem professores que gostam de interagir, conforme vai sendo feitas as perguntas. Eu estou monitorando aqui, eu posso fazê-lo da melhor maneira que interessar para a professora. Ok, eu acho que eu pode me interromper, não tem problema, a não ser que sejam muitas, aí a gente combina de fazer no final. Mas acho até que é interessante, né? Tá bom? Ok, professora. Então, eu vou agora compartilhar com vocês a minha tela, né, para que a gente possa começar, então, efetivamente, a palestra, ok? Muito bem. Então, eu estava testando aqui. Só um minutinho, pessoal, que acabou vindo. Vou ter que deletar aqui, tá? Desculpa. É que alguns clientes, né, são clientes, nós temos clientes de grande porte, né, e acabou vindo. Isso é bom que vocês saibam, né, porque isso é o que as empresas estão pedindo. Olha que interessante, né? Eu gosto muito, o nosso lema, inclusive, no nosso Instituto de Desenvolvimento é da ciência para a experiência. Então, isso nos faz trazer o que é de ciência, né, o que é científico para a prática, né? Então a gente traz isso realmente, né, nas grandes corporações e nas pequenas também que a gente atua, né? Não atuamos somente nas pequenas, nas grandes. Muito bem. Muito embora eu tenha que dizer para vocês que são as grandes que investem no desenvolvimento, né? Eu tenho que dizer para vocês que geralmente aquelas maiores, as nacionais, as transnacionais, elas têm uma tendência a investir mais no desenvolvimento das pessoas. Consequentemente, as pessoas trazem, né, retribuem isso com os novos conhecimentos e as empresas vão crescendo e aquilo vira um círculo positivo vicioso, né, digamos assim, ok? Muito bem, então nós estamos aí com um mindset de crescimento para líderes e gestores. Basicamente, a minha fonte de pesquisa é Carol Dweck, né, que é uma PhD, cientista também, da psicologia e da psicologia positiva, que é um movimento incrível, né, que eu faço parte também, não necessariamente só psicólogos, mas também administradores, contadores, economistas,
fazem parte desse movimento incrível que veio revolucionando aí e com um novo olhar para a psicologia. Então, é baseado no livro, né, do Mindset, a nova psicologia do sucesso, que eu me inspirei, então, para elaborar essa palestra para vocês. Eu começo aí com uma frase do nosso querido Henry Ford, né, ou do Henry Ford aqui no Brasil, que diz o seguinte, que se você acredita que pode ou acredita que não pode, em ambos casos você está certo. E isso é muito interessante, né? Porque mindset diz respeito às nossas crenças, aquilo que nós acreditamos. Então, Ford, na sua sabedoria, nos disse isso lá no início, né? Ford, eu sempre costumo dizer, né? A Mercedes-Benz é uma das nossas clientes, e quando eu fui na Mercedes-Benz pela primeira vez, eles colocaram para gente um filme do Benz, lógico, né? Do Benz construindo o carro, né? O que seria o primeiro protótipo do carro, do veículo, né? Do automóvel. E ali a gente conheceu a história, né? Porque a gente conhece tanto o automóvel, muito menos pela Mercedes-Benz do que seria pela Ford, né? Quando a gente pensa em automóvel, a gente pensa em Ford, né? Crescemos ali, né? Estudamos ali as teorias da administração e o Ford sempre muito presente. E aí, ali naquele momento, nós conhecemos, né? Eu conheci a história do Benz e da Berta Benz, olha que interessante, né? E abrindo uma parte. Benz foi o construtor, o inventor do automóvel, mas foi Berta Benz, a esposa dele, que colocou os 2 filhos em cima daquele carro e saiu para viajar e mostrar para o mundo que era possível nós andarmos aí num automóvel. Olha que incrível. E quando eu fui na Mercedes-Benz, né, conhecer a história do automóvel, não deixei de admirar Ford, apesar de saber que ele não foi o inventor do automóvel. Porque eu costumo dizer que, se não fosse ele, provavelmente a gente não teríamos os nossos automóveis, né? Ele criou essa questão da produção em série e trouxe uma série de contextos para nós. Então, gosto bastante do Ford, né? Apesar de ter clientes Mercedes-Benz. Então, Ford, ele foi muito feliz quando ele disse isso. Você já deve ter ouvido um provérbio, né, que diz que a fé move montanhas, né? Alguma coisa assim. E aí, quando a gente fala isso, né, e eu cientista falando a fé move montanhas, imagina? O pessoal, né, me coloca naquele negocinho e fica jogando dardo, assim, né? Brincadeira. Basicamente, é verdade. E a fé move montanhas, não porque a pessoa fica, mova montanha, né? Não estamos falando de telecinesia aqui, né? Mas porque quando ela acredita que pode, o cérebro dela começa a pensar nas todas as possibilidades, a trabalhar de uma forma infinita, até conseguir o meio daquilo acontecer. A fé é a esperança, né? Para nós, na ciência, a fé significa esperança. Então, quando Ford disse isso, ele estava já falando sobre mindset, sobre crenças. E aí, quando a gente fala de mindset, que significa, na verdade, mentalidade ou atitude mental, ou modelos mentais, nós estamos falando de suposições, daquilo que a gente acredita. Mas não acreditar assim superficial, acredita de tal forma que a gente molda a nossa vida com base naquela convicção. Nós estamos falando de pressupostos, aquilo que está enraizado em nós, que nós pressupomos, mesmo antes de acontecer. Estamos falando dos nossos pontos de vista. E estamos falando das nossas crenças. Então, quando a Carol Dweck começou a questionar a respeito do mindset, ela começou a dizer para nós, nós podemos. Não podemos porque nós imaginamos que podemos, mas porque nós podemos realmente se nós formos atrás do que nós queremos. Os nossos pontos de vista, né, os nossos pressupostos, nossas suposições e crenças, elas moldam a nossa visão de mundo. Se você olhar agora
uma parede na sua casa, vamos imaginar que você tem uma parede azul, você olhar fixamente para ela, uma parede de cor azul, de cor branca, de cor amarela, se você ficar olhando para aquilo, você não vai enxergar outra coisa que não seja a cor amarelo ou branco que você está vendo. As nossas crenças é a mesma coisa. Se nós ficamos validando aquelas crenças, se a gente fica pensando naquilo veementemente, se a gente acredita naquilo, a gente não consegue ver outra coisa. Se você pegar agora, nesse momento, vou convidar então você a fazer isso, e pegar eu vou pegar um livro aqui, ó, um bom livro, viu, professor? Ó, eu não sei se foi esse que você falou, empreendedorismo, eu tenho 2, né? Não sei se foi esse que vocês... Não foi esse. Não foi esse, foi outro. Isso. Foi o Ah, outro, tá. Ó, então, eu já indico esse também, viu, professor? Da Cengage também, né? Da Cengage Learning. É um outro também que a gente escreveu, muito interessante. Mas eu imaginei, desculpa, eu pensei que fosse esse, mas eu tenho outro aqui também. Foi do empreendedorismo estratégico. Isso, esse gestão estratégica de negócios, também no mesmo molde, né, que são de capítulos. Livro fantástico, viu, professor? Também com contribuições de grandes autores, né? Principalmente da universidade onde a gente fez o mestrado e está fazendo o doutorado, tá bom? Ok. Fica a Mas dica. vamos imaginar o seguinte, se você pegar agora, qualquer coisa que você tiver um objeto, se você tiver uma folha de papel, e colocar muito próximo, mas próximo mesmo, na frente aqui do seu nariz. Faça isso com uma folha de papel em branco, vou pegar um papel em branco, ok? O que você vai enxergar? Só folha de papel, mais nada. Mas se eu pego a folha de papel e eu afasto um pouquinho, eu vou enxergar todo o entorno. Vou enxergar na persiana, né? Estou no meu escritório aqui no home office aqui da minha casa. Eu vou ver os meus quadros, eu pinto também, viu, gente? Gosto também de pintura. Eu vou ver uma série de coisas que eu não estou vendo. Então, Carol Dweck diz o seguinte, que nós podemos ter um mindset de crescimento. E quando ela fala isso, ela começou pesquisando crianças, olha que interessante, não adultos. Isso foi fantástico, né, gente? As crianças são máquinas de aprender, né, professor? Com certeza. Crianças espetaculares, né? Eles não ligam para nada, vão lá, caem, levantam. É impressionante. E ela pegou um quebra-cabeça, né? Distribuiu para algumas crianças e pediu, então, para as crianças montarem os quebra-cabeças. Mas eles não eram tão simples assim, né? Tinha um pouco de desafio. Aliás, o que é a vida da gente ser um pouco de desafio, né, gente? É igual a linha quando você está, né, naquele aparelho que mede o coração, né? Quando você está assim, é que tá bom, né? Quando está assim, morreu. Então, vamos pensar assim, é bom ter um pouco de desafio. Mas tem gente que não gosta, né? Tem pessoas que não gostam. Então, segundo Carol Dweck, ela, observando aquelas crianças, ela viu dois tipos, né, de grupos de crianças. Um grupo que ficou muito nervoso, né, não gostava desses desafios, montou o quebra-cabeça com dificuldade, e depois queria continuar montando o mesmo quebra-cabeça. E um outro grupo que adorou o desafio, né? Falou, nossa, sabia que tinha um desafio aí. E ela começou a observar o comportamento das duas crianças. Aqueles que gostavam do desafio, queria até o nome do quebra-cabeça, para os pais comprarem, para eles poderem montar mais, né? Adoraram a ideia. E aqueles outros que não gostavam tanto assim dos desafios, para parecerem inteligentes, queriam ficar montando o mesmo quebra-cabeça. Ela achou isso incrível. E numa outra situação, houve uma outra experiência com os taxistas de Londres. Olha que interessante. Esse aqui é um labirinto, mas a experiência foi feita com um labirinto com os taxistas de Londres, antes e depois de serem taxistas. Olha que interessante. Dizem, né, eu não conheço Londres, tá? Conheço uma parte da Europa, mas não Londres, que as ruas de Londres é uma coisa assim impressionante, que elas não são como as nossas, né? Que elas vêm, vão, tem um sentido as nossas ruas, né? Mesmo sem muito sentido, tem sentido. Mas ali diz que não tem sentido nenhum.
que é como se fosse um labirinto bizantino. Coloquei um labirinto aqui, mas não é um bizantino. Depois vocês pesquisem o que é um labirinto bizantino, tá? Então, essas pessoas, para serem taxistas, né? Taxistas em Londres, elas começaram a desenvolver, né? Foi pesquisado, e começou, então, e chegaram, então, a uma conclusão que antes deles serem taxistas e depois deles serem taxistas, o cérebro deles mudaram radicalmente. O hipocampo, né, que eles dizem, que a memória espacial foi ampliada de uma forma exponencial, é muito maior do que a nossa. E aí começou a descobrir, então, que as pessoas, que da mesma forma que as crianças que gostavam do desafio, que enfrentavam o desafio, que não queriam ficar ali nas mesmices, né? Elas tinham algo que se chamava mindset de crescimento. Da mesma forma com que os taxistas poderiam se desenvolver, aquelas crianças com mindset de crescimento também se desenvolviam. Então, isso são pesquisas e comprovações científicas. Quando as crianças e até mesmo os adultos, né, a pesquisa foi feita em crianças e depois, logicamente, ampliou-se a pesquisa, né? Ela diz o seguinte, que nós mesmos criamos a nossa limitação por escolha própria. Então, quando ela pensa e ela fala sobre isso, ela colocou uma lenha na fogueira, que foi, inclusive, foi isso que me chamou a atenção, quando ela disse: o QI, quociente intelectual, é mutável. Coisa que nunca na vida, né, desde quando Binet, então, né, teve a excelente ideia também de medir o quociente intelectual, nunca ninguém falou que o QI, que você ficava mais inteligente. Até então, se supunha que você nascia com QI, que ele é genético, e você morria com ele. Você morria inteligente. Mas ela diz o seguinte: nem sempre as pessoas mais inteligentes começam mais inteligentes e terminam mais inteligentes. E o professor Celso é prova disso. Nós temos alunos com muita dificuldade, que começam a universidade, aqueles, né, que não estão ali naquela faixa, e eles vão lá, eles batalham, eles ficam até o final, e no final eles conseguem notas melhores, eles se saem melhores. Mas ela teve a coragem de pesquisar sobre isso. E aí ela descobriu, então, que nós temos 2 tipos de mindset. Mas antes disso, ela diz o seguinte: olha, o que são essas características? Quando eu falo de QI, ela falou da inteligência, mas ela não falou só da inteligência. Ela falou, olha, a sua personalidade, a sua inteligência, o seu talento, a sua aptidão, o seu dom, aquilo que você fala, nossa, né? A pessoa fala, puxa vida, ela nasceu com um dom musical. Pode até ser, né? Nós nascemos mesmo. Falando agora de religião, nós temos os talentos, né? Mas não é porque você não nasceu com ele que você não pode adquirir. Então, na visão dela, com esforço, com aprendizado, nós podemos mudar a nossa personalidade, nós podemos aumentar a nossa inteligência, nós podemos adquirir novos talentos, nós podemos ter novas aptidões, podemos melhorar os nossos dons. Isso é espetacular, você dizer para uma pessoa, você pode ficar mais inteligente. Então, quando ela coloca que nós temos essa mentalidade de 2 formas, o mindset fixo e o mindset de crescimento, o que ela está falando? Ela está dizendo o seguinte, olha, tem pessoas, pessoal, o Zoom, ele corta uma parte da minha tela, tá? Então, eu vou ter que acompanhar aqui junto, tá? Nós temos, então, aquelas pessoas que se entusiasmam, mas só com as coisas fáceis, né? Então, do lado esquerdo aqui da tela, nós temos o mindset fixo e do lado direito nós temos o mindset de crescimento. Então, nós temos aquelas pessoas que normalmente se entusiasmam com as coisas fáceis. Nós temos aquelas que desistem facilmente, que não acreditam que o esforço gera mudanças. Ah, para que eu vou me esforçar? Ah, para quê? Ah, deixa para lá, né? Desiste de primeira.
nem tenta, desiste. Ah, não, deixa aí, é para outro lá, não é para mim, não. Crê que a inteligência é inata. Nossa, o João é inteligente. Aqui no Brasil é assim, né? O João é inteligente. A Maria é esforçada. Ah, Maria, credo, se ela fosse inteligente, não precisava se esforçar. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Por isso que ela diz, quem começa inteligente não necessariamente termina inteligente. Isso é uma grande verdade. Por um outro lado, nós temos aquelas pessoas que sentem-se motivados pelos desafios. Aquelas que persistem, que insistem. Nós temos aquelas pessoas que veem o que o esforço gera um crescimento. Gente, eu não estou lendo, tá? Eu não consigo enxergar a tela, tá bom? E ela crê no desenvolvimento e no aprendizado. Pergunto para vocês, por questões óbvias, quem chega ao topo? Aquele que desiste? Aquele que tem que dar um quebra-cabeça fácil para ele montar, para ele mostrar que ele é inteligente? Aquele aluno em sala de aula que precisa se parecer, mostrar inteligente, e aí ele nem faz pergunta, porque ele não quer nem parecer bobo. Ou aquele outro que está ali se esforçando, aquele que está ali, olha, não, vamos lá, peraí, não entendi, deixa eu perguntar. Quem chega ao topo? Eu gosto muito, sabe, pessoal, eu moro aqui numa cidade que antes era a capital da laranja, tá? Se vocês procurarem Limeira, vocês vão encontrar aí, capital da laranja. E atualmente ela é capital da joia folheada, né? Você sabe o que é joia folheada? Joia folhada é bijuteria, tá? Mas assim, uma bijuteria fina, porque é folhada a ouro, a prata, a ródio e tal, ok? Muito bem. E aqui a gente ouve muito, né? Por ser um trabalho meio bruto, né? Porque imagina, é montar joia. Então, imagine aquelas pessoas. Tem pessoas nas fábricas, são milhares de fábricas, são dezenas, centenas de fábricas de joias. Nós temos shoppings de joias folhadas. Faça uma excursão, vem aqui comprar joia para revender no Rio de Janeiro, que vocês vão se sair bem. Tá bom? Temos shoppings mesmo, vários shoppings aqui na cidade. E muitas fábricas de joias, que teoricamente é um trabalho simples de ser feito. Né? Não estou dizendo que é simplista, estou falando que é simples. Né? Você vai lá, craveja, né, a joia, etc., depois vende, tem uma série de um processo relativamente simples, digamos assim. Né? E a gente ouve muito as pessoas falarem assim, existem muitas pessoas que ganharam muito dinheiro com isso. Né? E a gente ouve muito falar, né? E não só nessa área, mas outras também, tem, nossa, dezenas de... Como coordenadora, eu vi muito isso, né, no curso. Para que eu vou estudar? Olha, eu fiquei rica, né, sem nada disso. Eu ouço muito isso, muito. Não precisa estudar não, para quê? Nossa, eu ganho mais dinheiro aqui do que eu ganharia se eu tivesse estudado, né? Que besteira, para quê? Aí eu digo o seguinte, é verdade, as pessoas são ricas mesmo. Ganham dinheiro, bastante dinheiro. Mas elas não poderiam ganhar mais? Será que o Google seria o Google se os dois não fossem PhDs? Será que nós teríamos o Google? Então, não é invalidar, né? Não é invalidar. Invalidar o conhecimento ou invalidar o aprendizado. É nós juntarmos as duas coisas. É o esforço e a inteligência. Isso é incrível. Muito bem. Quando a gente pensa, vamos imaginar o seguinte, que você está no dia... o dia não foi muito bom, sabe? Você chegou na faculdade, né? Chegou lá, abriu o sistema da Universidade Veiga de Almeida, chegou lá, 5 em contabilidade. Puxa vida, 5 em contabilidade é o fim do mundo, né, gente? No primeiro semestre, então, você quer morrer. 5 em contabilidade é muito ruim. Aí você sai da faculdade, saiu, né, da sua casa, foi multado no local, parou o carro, foi multado. Já estava arrasado, tirou 5 em contabilidade, foi multado, e aí ligou para o seu amigo, você desabafar com ele, seu amigo nem te deu bola. Uma pessoa com mindset fixa fala, nossa, mas eu sou ruim mesmo, hein? Como que eu vou tirar 5 em contabilidade? Olha, nem meu amigo quer falar comigo. Minha vida é ruim mesmo, vou encher a cara lá ali na orla, lá, não sei como vocês chamam. Isso é um mindset fixo.
tudo acontece comigo, eu não sou bom. Mas espera aí, gente. Alguém morreu por acaso? Aconteceu uma catástrofe? Ou você só tirou 5 na prova que depois você pode recuperar? Você levou uma multa que você pode pagar e o seu amigo não estava num estado bom. Que tipo de mindset você leva para a sua vida? O mindset fixo? Que procura validar a sua inteligência? Que o desafio é visto como uma fraqueza? Não gosta de desafio porque não pode parecer fraco? Não tem tempo para nada? Ou você quer aquele que vou arrumar um tempo, vou aprender? É isso que Carol Dweck fala quando ela fala de mindset de crescimento. No mindset fixo, as coisas são o que são. Ah, ele é inteligente mesmo. Ah, nasci pobre mesmo. Ixi, não vou ter sorte na vida. Nascemos assim e não podemos mudar as coisas. No mindset de crescimento, nós podemos aprender e tudo pode ser mudado. Ah, eu sou turrão mesmo. Ah, eu sou teimoso mesmo. Mindset fixo. Mindset de crescimento, eu vou mudar. Recebe um feedback e ele fala, não, peraí, deixa eu ouvir esse feedback aí, eu quero melhorar. Mindset fixo. Deus que me livre, é culpa o outro, né? Imagina, ele que isso? Eu não sou isso não. Ou não vou mudar, eu sou assim mesmo, sou assim e pronto. Nós já falamos, quem vai ao topo? Mindset fixo ou mindset de crescimento? E tudo isso está relacionado com o que a gente acredita, tá? Se você acredita, como Ford falou lá do jeito dele, lá em 1900 e alguma coisa, 1910, que você pode, você vai encontrar uma forma de poder. Você vai aprender. Você não vai ficar bravo porque alguém te chamou atenção, porque você não fez algo bom. Você vai falar, o que eu posso tirar de bom disso? Você vai querer aprender hoje e sempre. E olha que interessante, gente. Olha isso. Quando a gente fala, né, nossa, ela tem um dom. Eu pinto, viu, gente? Mas você sabe quantos quadros eu já pintei para pintar um pouco melhor hoje? Eu não nasci com dom nenhum, não, de artístico, não, mas eu sempre quis pintar. Eu tenho algo que chama apreciação da beleza e da excelência, né, na minha força de caráter na psicologia positiva. Eu sempre quis pintar. Mas eu nunca soube pintar, combinar cor. Eu pintei 200 quadros. 200. Tirei fotos de 200 quadros para chegar hoje numa situação melhor, para pintar um pouco melhor. Aqui você tem, é algo bem interessante, né, que ela relata no livro dela, e eu trouxe aí para vocês, o antes e depois das pessoas participarem de um curso de autorretrato para desenho. Sabe quanto tempo dura o curso? 5 dias. 5 dias. Então, por aqui, vocês conseguem ver o antes e depois. É um autorretrato. Então, a pessoa, quando entrou no curso, olha como ela desenhou ela, que é a primeira. 5 dias depois, olha como ela já estava desenhando ela própria. Olha esse segundo. 5 dias depois, como ele se desenhou. Olha essa aqui, parece a Emília, né? Aquele olhão. Olha como ela está, como ela desenhou 5 dias depois. Olha esse aqui, o autorretrato. Olha o final. Então, pessoal, tudo nós podemos aprender. Não se trata de aptidão de desenhar. Trata-se de esforço, com as técnicas certas, com aquilo que eles precisam. Peraí, não, é que a pessoa não está observando corretamente. Aprendeu ali, estava aberto ao aprendizado. Então, Carol Dweck nos diz que tudo nós podemos aprender. E aí eu trago, de novo aqui, desculpa, viu, gente, estava um logotipo aqui do nosso cliente. O mundo é dividido entre os que aprendem e os que não aprendem. Se você acredita que as suas qualidades são imutáveis, que você é inteligente ou que você não é inteligente, o outro que é inteligente, se você tem um mindset fixo, realmente, você vai ter uma vida limitada. Suas crenças limitam a sua vida. Se você vê tudo, se no seu olhar existe uma lente cor-de-rosa, o seu mundo vai ser cor-de-rosa, querido.
Se tem uma nuvem negra na frente, você vai ver tudo, tudo, e as pessoas e tudo de uma forma negra. Quando você deixa de perguntar para não parecer bobo, você deixa de aprender. Então, líderes com mindset de crescimento estão abertos às mudanças e ao aprendizado. Eles não ficam se validando. Não precisam de alguém para validar, para amaciar o ego deles. Eles estão ali para aprender também. Eles possuem o que se chama de crenças propulsoras. Diferente das crenças limitantes. E eles criam paixão pelo aprendizado. Essa é a grande questão. Dividir o mundo entre os que aprendem e os que não aprendem. Eu estou hoje numa empresa de altíssima tecnologia, mas tecnologia, estamos umas mais tradicionais e outras muito tecnológicas. Aquelas tecnológicas, nós temos aquelas pessoas que aprendem. Aquelas que não aprendem, que não estão preocupadas, elas nem ficam. Qual tipo de profissional que vocês acham que nós vamos, que vai ser mais procurado ou validado ou procurado no futuro? O que aprende ou o que não aprende? O que não aprende é mecânico. O que aprende é aberto, tem mindset de crescimento, que é aprender para melhorar sempre. Muito bem. Uma simples crença a respeito de si mesmo orienta grande parte da sua vida, segundo, então, a Carol Dweck. Uma simples crença. Você achar que você não é bom. Imagina a pessoa que acha que ela não é boa o bastante. Ou que ela não é boa. Por que ela vai se esforçar se ela não é boa? Porque ela vai se esforçar se ela não é inteligente. E segundo a Carol Dweck, nós podemos ser aquilo que a gente desejar ser. Dentro das nossas limitações também, né, gente? Vamos levar também um bom senso, né? Por exemplo, você tem 1,5 m e quer jogar basquete. Não vai dar, né, gente? Vamos combinar, não vai dar. Existem, logicamente, algumas limitações que estão acima do que aquilo que a gente pode oferecer. Ok? Vamos levar isso para o bom senso também. Muito bem. Quem são os líderes com mindset fixo? Olha isso, gente, é impressionante como vocês vão identificar aqueles líderes com aquelas crenças limitantes. Consideram-se superestrelas do time. Sabe os jogadores superestrela? Aí no Rio de Janeiro tem muito disso, né, gente? Superestrelas do time. Nossa, por que eu tenho que ir lá na concentração? Eu sou bom demais, para. Isso vai para os outros lá que não sabem jogar. Verdadeiros gênios, enquanto os outros são meros ajudantes. O líder, eu sou a cabeça, o resto é tudo meus braços, né? Eu sou o máximo. Acreditam que sem eles a empresa irá à falência. Eu já vi líderes que levaram a empresa à falência quando eles saíram. Fizeram de tudo para a empresa falir. Deixaram a empresa... Olha, faliu porque ele não está mais lá. Precisa amaciar o seu ego. Sentem-se inteligentes e melhores, enquanto os demais são todos inferiores. Eu sou o bom, o resto é todo mundo o resto. Desvaloriza o esforço da equipe, nem dá bola para esforço, nem presta atenção no quanto que a equipe se esforça. Tem horror ao fracasso. O fracasso, pessoal, faz parte da vida. Faz parte da vida. Todos nós, em algum momento, vamos experimentar isso. É bom? Não, lógico que não. Aquela pessoa lá que tu tirou 5 em contabilidade, lógico que teve um dia bom, lógico que não. Mas a gente precisa ver como que a gente vai lidar com aquilo. O fracasso é um aprendizado. Se eu falar para você agora, um momento que você fracassou na vida, por alguma razão, e eu perguntar agora, o que você aprendeu? Você vai ter um grande aprendizado com isso, tenho certeza. Pode não ter ganho, mas você aprendeu, você ganhou de alguma forma. O aprendizado é talvez hoje, né, a nossa maior moeda, né, o aprendizado, a informação. E culpam os outros. Esses são os líderes com mindset fixo. E sabe, gente, os líderes, a gente até escreveu um livro, né, que hoje está esgotado, de liderança positiva, que a gente diz que as empresas são uma orquestra e os líderes são o maestro. Liderança é tudo numa empresa, gente.
Eu já vi líderes afundarem projetos incríveis. E já vi líderes também alavancarem projetos incríveis. Eles são realmente as pessoas que inspiram os demais. Líderes de mindset de crescimento não se preocupam com o seu ego. O ego deles é menor que a empresa. Acreditam no time o sucesso merecido e cercam-se de pessoas mais capazes que eles. Existe até uma frase, não vou me lembrar de quem era, mas que dizia, também era um grande administrador, que dizia que você é mais inteligente quando você contrata pessoas mais inteligentes que você para trabalhar para você. Quem é o mais inteligente? Líderes com mindset de crescimento progridem na base da confiança. São éticos, não usam golpes, subterfúgios ou diminuem e desprezam os outros. Pelo contrário, eles engrandecem os outros, eles elogiam as pessoas. Não são obcecados pelo poder. O cargo é um meio para atingir os fins que geralmente são maiores que ele mesmo. Não é ele, a empresa. É a empresa, é o todo. Né? A empresa, hoje fala-se muito em empresas humanizadas, né? O ego é muito, mas muito menor do que a empresa, do que algo grandioso. Por isso que a gente estuda tanto em administração stakeholders, né? Mas é bom para os stakeholders, gente. Que negócio é esse que você fez um ótimo negócio e o outro fez um péssimo negócio? Por que a gente não pode fazer alguma coisa mais igualitária? Coisas aí para vocês pensar. Os líderes com mindset fixo, eles possuem crença do tipo, sou bom mesmo, não preciso melhorar em nada. Sou ótimo, né? Todo mundo é ruim. E também não preciso de ninguém. Tirou um, põe o outro, tá tudo certo. Agora, o líder com mindset de crescimento. Pergunto para vocês, não existe uma limitação na empresa que tem um líder ou líderes com mindset fixo em relação àquelas outras que têm um líder ou líderes com mindset de crescimento? Ah, existe, gente, existe sim. E digo mais, os líderes de mindset fixo pensam só no ganho do agora. Eles não pensam a longo prazo. E hoje, o que mais temos, né, são as pessoas que querem o sucesso no agora. Querem ficar ricos agora. Né? Eu vejo muito traders, né? Nossa, todo mundo fala que aquilo lá é um problema, mas não. Algumas pessoas querem investir, querem ficar ricas e ricas naquele momento. E a gente sabe que isso não é possível. Nós, de finanças, né, a gente sabe que não funciona assim, né, gente? Não funciona assim. Nenhuma empresa, geralmente as empresas têm um crescimento gradual, né? Nós temos que ter paciência para isso. A gente primeiro planta, depois colhe. As pessoas querem colher nada que plantaram. Assim não dá. O ideal para as empresas é que tanto líderes quanto os profissionais tenham mentalidade de crescimento para agir em sinergia. Esse é o ideal. Que a gente tenha uma cultura de mindset de crescimento. O que é isso? Gente, errou. Conserta, vamos consertar. Não vamos culpar. Mas isso a gente precisa mudar culturas. E aí você fala assim para mim, professor, mas é muito difícil. Mude você então, querido. A mudança precisa começar por algum lugar. Que tal por você? Mas eu não sou líder. Mas ela falou lá no começo do livro, ela começou estudando criança, gente. Criança é líder? Nem todos nós temos cargos de líderes. Aliás, eu estou numa empresa que não tem liderança e tem mais de 500 funcionários. Uma nova metodologia. Eles não têm líder, sabiam? Olha que interessante. Eles têm lá guardiões, né? Algumas coisas, termos diferenciados. Comece você a mudança. Quando a gente fala de líderes, quem são, né? Ou quais são essas atitudes de líderes com mindset de crescimento? Deixa eu ver como é que a gente está no horário, já está terminando, viu, pessoal? Quem são esses líderes e como cultivar essa liderança ou essa autoliderança que seja? Não tenho líder. Eu tinha na Mercedes, né, pessoas que tinham
200 liderados, tinha pessoas que tinham 100, 50, e eu tinha uma executiva que agora está na Alemanha. Ela falava minha pequena grande equipe, ela tinha uma pessoa, mas ela era uma líder excepcional. Tanto é que ela foi promovida. Líderes, cultivo do mindset de crescimento. Eles reconhecem e elogiam, verdadeiramente. Não é falso, não. Ai, como você está linda. Isso não é elogio. Elogio por alguma coisa realmente efetiva. Às vezes a pessoa está no pior dia dela, quer elogiar por alguma coisa, fala, nossa, que bom que você é minha amiga. Não é um elogio falso. Ouve e solicita sugestões das pessoas. O que você acha que eu posso fazer? O que você acha que a gente pode fazer nesse contexto? Fomenta relações positivas e não inimizade. Relações positivas verdadeiras. Também não é aquele negócio de churrasco, não estou falando disso. Estou falando de relacionamentos, né, profissionais, verdadeiros. Relações positivas que você pode contar, que compensam, né, o seu ponto, que aquilo que você não tem não é tão bom assim, que você pode ser compensado numa situação. Não sou muito bom com planilha. Que bom. Deixa eu ver com quem que eu posso contar para ser bom em planilha, né, no Excel. Melhoram com os erros. Nós erramos. Erramos. Poderíamos ter errado? Talvez poderíamos. Como que a gente pode melhorar com isso? O que a gente pode aprender com isso? São gratos. Né? Os mindset fix não faz mais que obrigação. Fez? Às vezes ele faz sim, mais que obrigação. Tem gente que faz sim mais que obrigação. Vamos ser gratos. Vamos ser gratos pelo pequeno, pelo grande. Temos tantas coisas, somos gratos, pessoal, por estarmos aqui. Vocês estarem aqui, eu estar aqui falando com vocês, que gratidão. O que eu ia fazer com todo o meu conhecimento se eu não pudesse falar para vocês e transmitir isso? Vocês aí no conforto das suas casas, podendo assistir uma aula, né, onde estão, sermos gratos mesmo pelas coisas, pelas pessoas. E desenvolver as pessoas sempre. Desenvolvimento e coaching, né? Eu sou uma defensora fortíssima do coaching, sério. Nosso coaching é o coaching da Europa, né? Das raízes ali do coaching. Não tem nada a ver com esse coaching que pula do não sei o quê, que pisa na brasa. Isso não é coaching, tá, gente? Coaching é performance, principalmente nas empresas. Pessoal, é isso. E aí, coloco aqui uma frase, já no finalzinho aí da nossa palestra. A mentalidade de crescimento é o caminho da prosperidade dos líderes e dos negócios. Quando a possuem, não só buscam desafio, mas prosperam nele. Nessa época de pandemia, onde a gente vê tantas pessoas, né, com problemas em seus negócios, algumas abrem caminhos. Aquelas com mindset fixo, não posso fazer nada mesmo, tá bom, meu negócio nem morreu, não vou pensar mais nada, não tem mais jeito. E tem aquelas que falam, não, peraí, o que a gente pode fazer ainda? Isso vai passar. Nós estamos numa pandemia, mas nós não vamos ficar eternamente na pandemia. Pensar grande, ok? Muito bem, pessoal. Sucesso, né, significa desenvolver-se e aprender. Gostaria de deixar isso para você. Você pode mudar o seu nível de inteligência, de talento, o seu dom, né? Como nós vimos ali, aqueles desenhinhos, né? E uma coisa que eu quero perguntar para vocês. Se a gente é só alguém quando a gente tem sucesso, quem nós somos se a gente fracassa um dia? Sabendo que todo mundo um dia vai ter algum tipo de problema. Então, pessoal, é isso que eu queria deixar para vocês, tá bom? Eu deixei aqui meu QR Code, né, meu QR Code do LinkedIn, caso vocês queiram se conectar comigo. E aqui é um site onde a gente escreve, né, mais de 300 artigos nessa área, né, que é a Easy Infinity. Convido vocês a entrarem lá e a pesquisarem um pouco, né, mais sobre o mindset de crescimento, crenças, que a gente escreveu bastante coisa ali, ok? Muito bem. Realizem o impossível, meus queridos. Agora é com vocês. Muito bem, professora. Olha, eu particularmente adorei, professora. Tem aqui várias pessoas, sensacional, parabéns, ótima palestra. Obrigada. Vai ser disponibilizado o material para nós?
Aí a outra, esse livro é sensacional, poderia passar o nome? Então, essas duas primeiras perguntas, claro. professora. Eu mando para vocês por e-mail, professor. Tem o seu e-mail, tá bom? Ótimo, A indicação da ótimo. literatura, com certeza. E estão Ok? pedindo o nome do livro que a professora mostrou aí. Qual o nome desse livro? A Rafaela Mendonça está perguntando. Rafaela, é o livro Gestão Estratégica de Negócios, ok? Mas eu vou mandar para vocês a indicação da bibliografia, tanto da Carol Dweck, ok? Quanto esse, quanto o outro que vocês têm na biblioteca, que o professor pegou ali a referência, né, que tinha o meu nome, e também alguns artigos a respeito do que eu falei hoje. Ah, tá, esse Tá vendo, mesmo. professora? É isso aqui, É a ó. segunda edição esse, né, professor? É muito bom. Tô dando, ó, tá vendo aqui, ó? Tô dando aula com ele também. Faz parte da bibliografia. Perfeito, perfeito. Ok. Ok. Ok, não tem problema não, a gente compartilha sim, será um prazer, tá? Amanhã mesmo já mando para você por e-mail. Tá ótimo. Tem várias pessoas aqui pedindo o nome dos livros que a senhora deu. Mindset, a nova psicologia do sucesso. Tem algum. É esse Tá, mesmo. deixa eu ver aqui. Boa noite, sou do curso de jornalismo. Aí tem aqui, em algum momento, a senhora deve ter comentado alguma coisa, a aluna Tatiana fala: o pior é quando queremos fazer alguma mudança e somos jogados para o lado, descartados. Isso desestimula e muito. E é uma verdade, né, professora? Com certeza, por isso que eu falo que a liderança é assim, a gente fala assim, o pessoal fala, né, professor, nossa, vai jogar toda a responsabilidade da liderança nas costas dos líderes, não é isso. O líder tem realmente uma grande, né, uma grande função de inspirar as pessoas. Ele não tem que mudar, não é responsável pela mudança de ninguém, mas a gente diz que ele é o grande inspirador, né? Realmente, eu entendo isso sim, isso acontece muito nas empresas. Mas se eu posso te dar uma dica, faça o que você pode fazer, sem se cobrar e sem se culpar. Muito bem. Aqui um outro comentário da aluna Vivian Duarte, ela fala assim: que pena que está no final, excelente aprendizado. Parabéns, professora Elaine. Sua voz é suave e cativante. Muito obrigado. E é uma verdade, a voz da professora é suave e cativante. Que palestra bom. maravilhosa. Volte mais vezes, Elaine, de Marcele. Show Muito de palestra. bom, Parabéns, professora. E são 38 mensagens assim. Parabéns, show. Olha, muito obrigado, professora. É sensacional, professora. Obrigado, professora. Nossa. E aí vai. que bom, pessoal. Professor Obrigada, né, Leonardo. que bom que eu pude contribuir com vocês. Professor Celso, vou intervir aqui. Então, eu adorei a palestra, ouvi tudo, trabalhando aqui e ouvindo ao mesmo tempo. Tá? Adorei, parabéns, professora. Tá? São dicas aí e obrigam-nos à reflexão, né? Impõem um novo olhar, não só profissional, mas da vida também. Professor Celso, anote depois, o senhor que está em contato aí com a professora Elaine, anote depois o endereço dela no privado, para nós remetermos para ela, assim que estivermos no campus, que eu sei que lá no nosso armário nós temos aquele livro que é a trilogia do Henry Ford. Tá? Eu não sei se a professora tem, são os princípios da prosperidade. Tá? Em que ele... Não tem. Não tem, né? Ele é um livro escrito pelo Ford, ele é prefaciado e traduzido pelo Monteiro Lobato, tá? E fala muito exatamente desse mindset do Ford, vocacionado para empreender. Ele não tinha medo do novo, né? Porque ele vinha fortemente influenciado pela primeira e segunda Revolução Industrial, todo mundo muito assustado, né, com a migração do campo para as cidades, com todas aquelas mudanças no modus operandi das organizações, e ele sempre foi, sim, isso que a senhora falou, uma pessoa muito otimista. Tá? Então, ele é, sim, uma grande referência para nós que somos militantes na área de administração, na área de gestão. Eu faço questão de presenteá-la com o livro do Ford, que eu tenho lá. Muito obrigada. Na universidade, Adorei. porém está no campus, e quando nós retornarmos, eu posso tirar do armário, eu tenho mais de um exemplar, e a gente vai presenteá-la. Isso foi uma edição do CRA. O CRA é quem produziu pela editora Freitas Bastos e recuperou essa obra, que é uma obra-prima mesmo do Ford, muito pouco utilizada nos cursos de administração. Tá? Então, professora, muito obrigado. Foi
assim, um ensinamento de altíssimo valor para os alunos, que, de fato, não basta a gente ficar esperando a sorte cair no nosso colo, né? Nós temos que fazer acontecer. E mesmo que as experiências nesse curso aí, nesse caminho, sejam experiências difíceis, né? É levantar e olhar para frente, não ficar olhando pelo retrovisor. E também não esquecer dos maus momentos e das experiências ruins, porque elas nos ensinam um bocado, né? Para a gente não cometer e não cair novamente em armadilhas, por exemplo. Tá? Então, é isso mesmo, olhar para frente pelo para-brisa e não pelo retrovisor. Muito obrigado, professora. Professor Celso, devolvo a palavra para o senhor. Ok, obrigado. Belas palavras. Professora, eu vou aqui corroborar as palavras do professor Leonardo, agradecer imensamente a senhora, a todos que estiveram aqui, e fica já o gostinho de quero mais, né, professora? Vamos ver se a gente mantém um relacionamento, como a mesmo falou, um relacionamento amigável, acadêmico, que isso vai construindo novos laços, novos horizontes. Meu muito obrigado e até a próxima. Gente, até mais, obrigado. pessoal. Boa noite até a próxima, aí no Rio de gente. Janeiro. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Vamos encerrar tchau, aí agora, hein? Obrigada. Pois não.